Entrevistado ao vivo conosco já é o Dr. Hélio Baixa, médico infectologista, consultor técnico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Dr. Hélio, bom dia. Obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia ao jornal. Gente, é um prazer sempre estar aqui com a Sônia, a Cláudia, a Thaís e os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Doutor Hélio, quando é que a gente vai saber se as vacinas que hoje são aplicadas contra a Covid funcionam contra essa variante nova, hein? Precisamos de algumas semanas. Há estudos, tanto laboratoriais, onde se vê no laboratório o quanto há imunogenicidade a essa nova variante. Outra coisa é na vida real. Nós vamos ter que aguardar um pouco mais para saber se o nosso nível de vacinação é suficiente. A grande dúvida é exatamente esta. O que nós temos de boa notícia é que as duas vacinas que produzem por biologia molecular, as duas empresas já anunciaram que a vacina Moderna e a Pfizer, elas têm condições de, em pouco tempo, produzirem vacina modificada já para atender a essa nova variante. Doutor Hélio, deixa eu só lhe pedir uma gentileza. Se eu puder só reposicionar o seu microfone, acho que ele está arranhando na sua camisa e está fazendo um barulhinho aqui em cima da sua fala. Dá para a gente resolver isso? É só reposicionar para ele não ficar, à medida que o senhor se mexe, passando aqui na sua camisa. Pode ser? Pode ser, vamos tentar. Agora está ótimo, muito melhor. Desculpe por ter interrompido. Obrigado. Então, doutor Hélio, Sim, Cláudio. muito bom dia. É uma honra mesmo ter o senhor por aqui, viu? E precisamos da sua palavra esclarecedora aí sobre essa questão. Muita gente está usando a expressão, isso o ministro da Saúde já fez isso, o presidente americano Joe Biden já fez isso. Olha, essa nova variante é motivo de preocupação, mas não é motivo de desespero. As pessoas estão muito aflitas porque, afinal de contas, ficam com aquela sensação, aquele temor de que depois de 2 anos de luta para tentar escapar dessa doença, de repente aparece uma nova ameaça que parece ser muito assustadora. O Renato Calil, um colega do senhor, infectologista, na sexta-feira passada, numa entrevista à Band News TV, ele deu uma palavra mais assim de ponderação, né? Ele disse assim, olha, essa é a 5ª variante de preocupação proclamada aí pela OMS, né? E nem por isso as outras foram motivo desse alarde. É preciso ter calma, esperar que as pesquisas sejam feitas para verificar exatamente a questão da letalidade e tal. E aí, quando se fala em letalidade, a gente também tem notícia, pelo menos até ontem à tarde, não havia notícia de nenhum óbito registrado a partir da infecção com essa variante. O que é que temos de fato, doutor Hélio, sobre isso? Em termos clínicos, essa condição menos grave foi que chamou a atenção de uma médica, o nome dela é Angelique Coetzee, como aquele escritor famoso da África do Sul, não sei nem se tem algum grau de parentesco, mas ela atendeu uma série de pessoas, inclusive no dia 18 deste mês de novembro, ela atendeu uma família de 4 pessoas, todas as 4 com sintomas muito, muito leves, que ela desconfiou por apresentação clínica ser diversa dos casos que estavam ocorrendo antes na África do Sul, e os 4 tiveram testagem positiva. E no mesmo dia ela pediu para os biologistas sequenciarem esse vírus, se havia alguma coisa de diferente. E a surpresa foi que esse era o vírus com o maior número de diferenças, de mutações e deleções que até agora nós tínhamos no SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. E isso ocorreu, essa
esse anúncio, fizeram anunciar no dia 22 passado. Ou seja, esse casal que saiu da África do Sul e chegou no Brasil no dia 23, eles saíram ainda no momento que nem a própria África do Sul conhecia a nova variante. Isso é tudo muito recente. E essas coisas recentes causam, na maior parte das pessoas, medo. Eu confesso para vocês que eu, como médico, eu me sinto mais seguro, porque mostra que a África do Sul agiu muito rapidamente. Começaram a surgir esses casos, e esses casos começaram a surgir com um número muito maior. Nós tínhamos na África do Sul até essa data, há 2 semanas, em torno de 30 novos casos por dia notificados, passaram para 300 casos por dia, multiplicaram por 10. Ou seja, a primeira impressão, e muito forte, é de que ela tem uma capacidade de transmissão muito maior. Já a letalidade, é claro que o número ainda é pequeno, não podemos achar que em nenhum caso ela vai causar óbito, porque qualquer infecção viral, especialmente nas pessoas mais vulneráveis, pode levar à apresentação grave da doença. Mas a transmissão, certamente, é bem mais ágil do que nós tínhamos anteriormente. Pois é, doutor Hélio, é a Sônia Blota aqui, um prazer conversar com o senhor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, e é muito importante todos esses esclarecimentos, porque eu estava conversando com a Thaís aqui nos bastidores, e realmente, na verdade, houve uma antecipação aí desse alerta. Na verdade, não era para deixar ninguém em pânico, mas fala assim, olha, países, existe uma variante, vamos tomar as providências, né, que a gente pode tomar nesse exato momento. E aí fica todo mundo agora naquela fase, né, de se ater aos detalhes, esperar os próximos 15 dias para ver o que vai acontecer em relação aos números, mas a gente já sabe que a vacinação é um ponto positivo. A empresa Moderna diz que espera uma queda substancial na produção das vacinas. Já a Pfizer informou que espera que a vacina continue protegendo de forma eficiente contra as doenças graves. E aí, doutor Hélio? Esse é o recado, né? As vacinas funcionam, e funcionam mesmo melhor do que quando no laboratório. Aqui se levantou tanto a questão da Coronavac, e hoje nós temos a resposta precisa. Coronavac funciona, e funciona muito bem. Deu um grau de proteção no Brasil que desmentem aqueles acusadores que não funciona a Coronavac, que a vacina tal é melhor que outra. A melhor vacina é aquela que você fez. É claro que, do ponto de vista laboratorial, aquela ou outra pode ter medidas diferentes, mas na prática de saúde pública, o conjunto de vacinas, a ação da vacina é que é fundamental. E isso o Brasil avançou muito nos últimos meses, e nós temos uma população recém-vacinada, e nós estamos fazendo a dose de reforço muito precocemente comparado com os países europeus. Aqui a ideia é vacinar toda a população adulta já nos primeiros 5 meses de vencimento da última dose. O problema é que algumas iniciativas foram feitas intempestivamente, feito tirar máscara. Não tem por que tirar máscara. Algumas ações de liberar a carga máxima de público nos bares, cinemas, estádios, e eu tenho passado aqui pela Vila Madalena, eu vejo que o problema não é o carnaval, o ano novo, o problema é o dia a dia. Nós temos um carnaval, um ano novo, todo dia à noite que eu vejo. Isso é o que eu vejo. Deve ocorrer muito mais essas condições. E é muito mais difícil, muito mais frustrante para a população achar que a pandemia está sob controle e ouvir essas ameaças de que tem uma nova variante, coisa que já está escrito. É previsto, é previsível, os vírus estão aí, eles fazem isso. As notícias
que nós temos, eu gosto de ver pelo lado positivo. A nossa vigilância está funcionando. Agora, doutor Hélio, o senhor acha que seria uma boa ideia fechar fronteiras? Sobretudo, a gente tem falado nisso aqui, antes do surgimento dessa nova variante, a gente tem falado isso aqui nos referindo aos países europeus, que estão lá numa quarta onda, né? E tem lá um negacionismo permanente da população, né? Metade dos franceses não querem saber de vacina, há muita resistência também entre alemães, holandeses, enfim. E esses países, então, favorecem a proliferação da doença. Não seria uma boa ideia fechar fronteiras? Eu tenho uma postura de que acho que fechar fronteiras não adianta, é ruim para vários setores da economia, é ruim para as pessoas, mas tem que ser seletivo. Nós temos que ter um grau de triagem das pessoas que chegam aqui. Nós temos que ver se ele tem sintomas respiratórios, nós temos que pedir testagem, nós temos que pedir, no mínimo, vacinação. Os países todos pedem vacina para entrarmos no exterior. Você não entra nos Estados Unidos sem uma vacina, sem uma testagem. Agora, o vice-versa é que está difícil, nós temos que ter esses controles. É claro que as companhias de aviação têm já essa política comercial, mas nós temos que ter uma política sanitária de fronteira que selecione, que dificulte a entrada de vírus da forma como tem ocorrido. É claro que é impossível fazer um fechamento de fronteiras completo no mundo ocidental. Nós temos essa comunicação permanente e sabemos que nós temos uma grande porcentagem dos casos de doença assintomática, a pessoa não percebe. E parece que essa variante Ômicron ainda tem apresentação assintomática com mais frequência. Parece. Doutor Hélio, o governo do estado de São Paulo diz que vai reavaliar aquela decisão que havia sido tomada de flexibilizar o uso de máscara em ambientes fechados a partir de 11 de dezembro. A Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, já disse o seguinte: vai manter o uso obrigatório de máscara em ambientes abertos, independente da recomendação do governo do estado. Como é que o senhor vê essa questão? Dá para flexibilizar o uso de máscara em ambiente aberto agora? Esse é um tema polêmico e que eu tenho tomado sempre o partido de manter o uso de máscara. Nós vivemos num ambiente coletivo que o ar parece mais uma pocilga. Nós temos não só a Covid-19, uma série de doenças. Mas em ambientes abertos também? Em ambientes abertos, depende da aglomeração e depende do que significa isso. O uso de máscara mostra um grau é como se você colocasse um alfinetinho aqui na camiseta. Eu luto contra a AIDS, hoje é o dia da AIDS. Isso protege alguma pessoa de se infectar? Não, mas isso tem um impacto, porque as pessoas demonstram um compromisso. Quando o cirurgião vai operar, ele tem que usar aquela roupa do centro cirúrgico. Ele poderia usar outra roupa que não fosse aquela do centro cirúrgico? Poderia. Mas esse vestuário, assim como o juiz vai julgar, mostra uma condição de postura. E a retirada das máscaras, da forma como eu tenho visto, tem um significado de que a pandemia acabou. Isso traz um reflexo no comportamento das pessoas, que é um comportamento de risco. Uhum. Bem, eu queria agradecer muito ao Dr. Hélio Bacha, médico infectologista, consultor técnico da Sociedade Brasileira de Infectologia, que falou ao vivo aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Dr. Hélio, obrigada, hein? Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Obrigado, prazer Dr. estar Hélio. com vocês.